Salut mon ami, aqui é o Jerome do francesfluente.com e se você acredita que você tem dificuldade para falar o francês, então assiste esse vídeo até o final, porque na técnica que você vai conhecer hoje, eu duvido que no final de assistir esse vídeo você não vai sair por aí soltando a franga no francês. É muito comum a gente acreditar que para falar o francês ou para melhorar a fala no francês, a gente tem que simplesmente falar. Fala francês que você fala francês, que você aprende a falar francês. Isso é um erro clássico, tá? E é um erro por duas razões principais. A primeira é que se você não tem repertório, você não vai conseguir produzir conhecimento. Então imagine que você queira fazer aquele prato super glamouroso e gostoso para aquela pessoa super especial. Se você nunca assistiu MasterChef, se você nunca procurou uma receita na internet, se você nunca fez um curso de culinária, se você quando era pequena nunca viu a sua avó, o seu pai ou sua mãe cozinhando, fazendo aquele bolo ou aquele prato especial, você concorda comigo que é muito difícil que esse prato que você quer fazer para essa pessoa super especial, ele fique tão bom assim? Imagine que você tem uma biblioteca no teu cérebro, e que é uma biblioteca gigantesca, e que tem, para cada conhecimento tem uma coluna, e aí tem aquela coluna de francês. Imagine que nessa coluna da sua biblioteca mental tenham poucos ou quase nenhum livro. Como é que você vai produzir conhecimento se você não tem conhecimento suficiente armazenado? Então esse é um ponto. O segundo ponto é que, principalmente quando você está começando o aprendizado do francês, se você fala, o teu ouvido ouve. E o que o seu cérebro faz? Ele registra. Então no começo do seu aprendizado, principalmente, se você fala errado, seja uma pronúncia errada, um vocabulário errado, uma estrutura errada, gramaticalmente errada, as chances de o seu cérebro registrar aquele erro são muito altas, a curto, médio e a longo prazo. Mas os seus problemas estão resolvidos, porque nesse vídeo você vai aprender uma técnica super poderosa que vai te ajudar justamente nesse quesito de falar o francês. E a técnica do vídeo de hoje se chama shadowing. Então é uma técnica bem conhecida que vem aí do inglês, mas vamos estudar, vamos entender a nomenclatura dessa técnica. Por que shadow? A técnica, então, vem dessa palavra shadow, que significa sombra. Então, a técnica ela consiste em, basicamente, você se tornar uma sombra. Mas sombra de quem, Jerome? Sombra da pessoa que está falando, do locutor. E é aconselhável, claro, que esse locutor seja um nativo da língua que você está aprendendo, ou então uma pessoa que tenha aquela língua na ponta da língua, né, que tenha um francês impecável. E o mais legal dessa técnica é que ela pode ser usada com filmes, séries e músicas em francês. Existem alguns truques que você precisa usar nessa técnica que a gente vai ver mais adiante, mas eu já vou adiantar uma agora que é imprescindível. É muito importante que você, assim, imagine que você se torna uma sombra, mas não é bem uma sombra. Você sabe aquela sombra do Peter Pan? Você já assistiu o Peter Pan? Tem aquela sombra dele que às vezes dá uma de anarquista e faz o que quer. Então ela tem vida própria, mas ainda assim é uma sombra, é a sombra do Peter Pan. Você vai se tornar essa sombra do locutor. Mas o que acontece? Não é que você vai fazer exatamente a mesma coisa, mas você vai tentar, ao máximo, acompanhar aquele locutor na fala dele. Só que aí que entra uma dica, é que você não pode ficar muito atrás dele, ou seja, demorar muito para repetir o que ele fala, porque de duas uma, ou você vai esquecer o que ele falou lá na frente, ou então você vai ser atropelado pelo que ele vai falar na sequência.